Fala aí, galera, tudo beleza? Beleza pura, sejam todos bem-vindos ao nosso grande evento aí, muito bacana estar aqui com essa gurizada seleta aí, tá? Obrigado pelo convite, tá? E estou aqui para participar junto com vocês, falar um pouquinho sobre os incêndios florestais que ocorreram no Pantanal, né? Estou aqui para a gente discutir no final sobre essas questões e como isso pode afetar toda a nossa biodiversidade, principalmente falando um pouquinho da biodiversidade do solo, tá bom? Eu vou começar a apresentar para vocês aqui a minha tela. Acredito que todo mundo já, ou quase já, está vendo tudo aquilo que eu estou vendo, né? Beleza! É isso aí, pessoal, é isso aí, né? Nós estamos aqui na nossa mesa, né? Com o tema Genômica e Biodiversidade, lições das queimadas no Pantanal. Eu sou o professor Dr. Hernandes Sobreira Oliveira Júnior, sou cacerense do pé rateado, agora soco, quero ver Longo Horizonte, por Deus, o que é esse agora vou ter. São expressões, para quem não conhece, daqui do Pantanal, dos pantaneiros, as pessoas que nasceram aqui, todo mundo conhece essas expressões, tá? Eu sou da Universidade do Estado do Mato Grosso, da UNEMAT, né? E também sou parte do Laboratório de Ictiologia do Pantanal Norte, ou seja, no Laboratório de Ictiologia a gente estuda peixes, né? Que vem do termo ictio, mas também estuda o Pantanal Norte. Por isso a gente integra um grupo grande de pesquisa, uma rede bastante grande, que fala sobre queimadas, fala sobre dequada, fala sobre vegetação, fala sobre gases de efeito estufa, e é um pouquinho disso que eu vou tratar com vocês hoje, né? E quando a gente fala de Pantanal, né, o que você pensa primeiro quando você fala de Pantanal? Vem do pantano, vem do pântano, né, de água, de local encharcado, cheio de água. O Pantanal é um local bastante rico em água. O bioma, né, com a maior área alagável contínua do planeta, certo? Então, nós temos um bioma cheio de água, rico em água, principalmente, né? A gente tem os rios, a gente tem as baías, tudo isso fornece a gente tanto uma grande quantidade de água, quanto também uma rica biodiversidade. Quando a gente fala de Pantanal, muitas vezes as pessoas lembram do Pantanal pela sua grande diversidade de peixes que a gente tem, né? Tem vários programas por aí televisivos que tratam para a gente, programas de pesca e tudo mais, que tratam principalmente voltados a rica biodiversidade aquática, falando dos peixes, né? E o Pantanal realmente é rico. Aqui nós temos o Derek, que também é um integrante do laboratório nosso, pegou aqui um pintado. Foi ele, Derek? Foi realmente você quem pegou esse pintado? Será? Eu acho que não. Acho que foi o Alan. Bom, quando a gente fala de Pantanal também, a gente fala de peixe, é claro, mas nós temos a beleza mais feroz aqui, né? Voltada que as pessoas pensam primeiro na onça, né? Eu particularmente, eu gosto da vegetação, acho muito bonita a vegetação, principalmente na época das floradas dos aguapés, né? Eu acho elas muito bonitas e muito interessantes também para a gente estudar. E um dos principais focos, né, os olhos do mundo tá para dentro do Pantanal quando a gente fala da onça pintada. Faz parte daquela megafauna que cativa a gente, né, que faz com que as pessoas visitem o Pantanal e cada vez mais o turismo vem aumentando nessa região por causa disso. Bom, falar de Pantanal não tem como não falar de mosquitos, né? Nós temos aqui 47 mosquitos picando o meu pé, né? Então, olha só, é um pedacinho só que sobra entre a calça e o sapato, né? Que aí a gente tem 47 mosquitos no Pantanal. Realmente, o Pantanal tem uma rica diversidade que a gente gosta de falar, o peixe bonito, a onça pintada linda, as plantas maravilhosas, principalmente quando elas estão florindo, né? Mas nós também temos uma rica diversidade que muitas vezes elas são negligenciadas, né? Como, por exemplo, os mosquitos aqui, que fazem um papel importantíssimo de forma ecológica, né? E está presente no nosso dia a dia pantaneiro aqui, tá? Muita gente se irrita com tanto mosquito, tem pesquisadores que vêm de fora e falam assim, meu Deus, como que é possível coletar, fazer estudo no Pantanal com tanto mosquito?
Bom, a gente que nasceu aqui, a gente é mais acostumado a esse tipo de situação. E sabe também que os mosquitos têm uma importância ecológica muito grande, né? E o Pantanal não é só feito de plantas, animais selvagens e tudo mais, o Pantanal é para todos. O Pantanal é de uso múltiplo de todos os cidadãos. Né? Aqui a gente pesca, aqui a gente mora, aqui a gente vive, usa da água e tudo mais, e principalmente os pescadores profissionais que também trabalham no Pantanal, procurando fazendo as suas atividades econômicas. Como aqui a gente tem foto de 2 isqueiros, aquelas pessoas que vivem pescando isca, por exemplo, para fazer a venda dessas iscas para que outras pessoas possam pescar os peixes maiores, como pacus e pintados e tudo mais. Então, essas pessoas conhecem o Pantanal com grande relevância, com grande importância, muitas vezes muito mais do que pesquisadores que fazem suas diversas pesquisas dentro do Pantanal. O Pantanal é de uso múltiplo para todas as pessoas poderem utilizar, e, claro, de uma forma sustentável, com a mínima possibilidade de degradação, né? E o Pantanal também tem uma característica muito legal, não sei se vocês sabem disso, mas o Pantanal tem uma coisa muito legal. Quando a gente fala de Pantanal, a gente lembra do pantano, a gente lembra do pântano, né? Da água ali, principalmente. Só que o Pantanal seca bastante. Aqui nós temos uma foto, deixa eu pegar aqui meu laser para vocês. Opa, eu peguei errado. Caneta, agora eu vou pegar o laser. Aqui nós temos uma foto, essa é a mesma região, ela só foi tirada um pouquinho mais para o lado esquerdo, mas é a mesma região, é o Cais da Praça da cidade de Cáceres, aqui no Mato Grosso. Tá? O Cais da Praça é muito bonito, é uma região, é um local bastante importante para a cidade de Cáceres, onde a gente vai se encontrar nos finais de tarde e tudo mais, domingão fica cheio de gente, né? Então, assim, é um local bem legal. Só que, olha só, durante os meses de dezembro até março, mais ou menos, março, abril, essa região ela fica repleta de água, fica cheia de água, né? A água toma conta dessa região. Já nos períodos subsequentes, né, nós temos aí de maio, mais ou menos, até outubro, nós temos uma formação de praias bastante grande nessa região, onde a gente vai jogar bola, né, onde a gente vai fazer um piquenique e tudo mais. Então, assim, a dinâmica pantaneira, ela é voltada por um processo que a gente chama de pulso de inundação. O que é isso? Um pulso de inundação é quando você tem um aumento das águas durante uma parte do ano e uma redução dessas águas durante outra parte do ano, formando aí um pulso, como se fosse o pulsar de um coração, né? Só que o que a gente tem visto é que esse pulso de inundação, ele tem reduzido drasticamente. Antigamente, ele tinha aí, principalmente dos meses de dezembro até abril, ficava cheio o Pantanal, e depois você tinha a descida das águas nos meses subsequentes. O que acontece hoje em dia são cheias menores do que aquelas que a gente via nos anos anteriores, né? Com uma seca muito mais predominante nos meses subsequentes. Antigamente, a gente já considerava, né, que o mês de junho, julho, já era o mês de seca. Hoje em dia, a gente já começa a repensar nisso, talvez o mês de maio seja incluído também como mês de seca. Esse ano, por exemplo, nós tivemos uma seca bastante drástica na nossa região, né? E isso afeta tudo. Afeta a dinâmica daquelas pessoas que estava mostrando para vocês agora há pouco, dos isqueiros do Pantanal, afeta a dinâmica dos organismos da megafauna cativa, como eu estava falando, da onça, por exemplo, afeta a dinâmica dos mosquitos no Pantanal, afeta a dinâmica das plantas e o processo de floração delas. Tudo isso é afetado por causa da dinâmica das águas dentro do território pantaneiro. Tá? Então, o que a gente tem visto é que o pulso de inundação existe. Nos meses de chuva, que se chove mais, também tem os meses em que você tem menos água no Pantanal, consequentemente. Então, todas as águas do Pantanal são dependentes da chuva. Aqui a gente tem uma representação da Baía Mal Assombrada. Para quem conhece a região, fica próximo à Polícia Rodoviária Federal, né? É um nome bastante interessante. A gente faz uma pesquisa nessa Baía Mal Assombrada, que a gente tem ela ainda no processo já num processo de estiagem, né? Por quê? Olha como ela fica durante o processo, uma um pouquinho mais antes daquela anterior ali. Olha só, parece
uma fotografia de uma região desértica, com o solo todo quebrado, né? Com falta d'água bastante severa, tá? E como eu disse para vocês, o Pantanal ele depende das chuvas. Olha que gráfico lindo, dá vontade de pegar isso aqui e pregar na minha parede, né? Olha só, esse foi um trabalho que a gente publicou aqui do Laboratório de Ictiologia do Pantanal Norte, tendo como autores principais o professor Kiwi, que é o próximo na nossa palestra aqui, e eu e mais outros 3 professores aqui da universidade. A professora Carolina Joana, a professora Solange Queda e o professor Claumir Muniz, todos da Biologia de Cáceres, né? Nós publicamos esse trabalho aqui, que eu vou explicar para vocês como é que funciona a dinâmica das águas no Pantanal. Para entender um gráfico como esse, a primeira coisa que você tem que ver é esse eixo aqui. Esse eixo, ele está mostrando a precipitação. Aqui está em inglês, precipitation, né? E está mostrando aqui, quanto mais para baixo, mais chuva a gente tem. Então, olha aqui, nós temos bastante chuva, temos bastante chuva. Aqui nós começamos a escassez do período de chuva. E a gente olha quais são os meses. Os meses de janeiro, fevereiro e março, a gente tem até uma chuva considerada como razoável, né? A partir do mês de abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, as chuvas são mais escassas no nosso Pantanal. E isso tudo reflete a dinâmica das águas do nível do rio. Aqui a gente tem, nesse eixo, nós temos o nível da água, né, que é representado por essas bolinhas laranjadas. Então, nós vemos aqui que nos meses em que chove mais, você tem mais água no rio. Nos meses em que chove menos, você tem menos água no Rio Paraguai. Quando chove, começa a chover novamente, o rio começa a aumentar, o nível do rio começa a aumentar novamente. Então, nós vimos que nós temos uma relação direta entre a quantidade de precipitação e o nível do Rio Paraguai. Isso é bastante importante para que a gente possa entender todos os processos microbiológicos, os processos biológicos, desculpa, e os microbiológicos da nossa região, principalmente. Primeiro, começando a entender a dinâmica das águas, para depois entender os processos, tá? Olha outra fotografia linda. Essa aqui foi feita pelo Thales, ele é aluno da Geografia, que acabou recentemente o mestrado em Geografia pela Universidade do Estado do Mato Grosso. Aqui é uma fotografia retratando aquele gráfico anterior, né? Aqui nós temos o Pantanal durante a estação de seca, dry, seco, né? Olha a quantidade de água. O azulzinho aqui representa a água, né? Aqui nós temos o Pantanal já no período de cheia, no período molhado. Wet significa molhado ou úmido, né? Então, nós temos, olha a quantidade de locais azuis em que você tem uma maior quantidade de água presente. Aqui é a diferença entre a área azul, entre a área úmida e a área seca. Nós temos aqui, olha o tanto, né, que ficou após a inundação. Então, nós temos area post-flooded, que é a área pós-inundação, onde o Pantanal ficou inundado e agora não é mais. Então, essa é uma fotografia bem bonita, um mapa bem bonito que o Thales fez para a gente, para demonstrar o quanto o Pantanal, como é esse pulso de inundação das águas, né, em que vai e vem todos os anos, né? Aqui no caso, quando o Pantanal seca, né, nós temos uma grande formação de biomassa. O que é biomassa? Biomassa é principalmente aquela matéria orgânica morta, que está disponível ali no solo, que ela fica disposta no solo para que ocorra a decomposição dela. Outra parte, né, começa, inclusive, a ficar revegetada, né? Ou seja, olha aqui, as partezinhas verdes, né, essas partes verdes aqui, é a revegetação. Só que algumas outras, elas ficam disponíveis no solo para serem degradadas, né? Que as bactérias vão, então, começar a degradar essa biomassa. Aqui nós temos uma foto do professor Wilkinson fazendo coletas de solo, de biomassa, para as análises biogeoquímicas no Pantanal. Bom, e por causa dessa grande quantidade de biomassa e também por causa dos agentes transformadores ecossistêmicos, que são principalmente os seres humanos, nós temos os incêndios florestais. Primeiro, a gente tem que saber o seguinte: incêndio florestal não começa sozinho, exceto quando você tem ali a presença de raios e um ambiente bastante seco, né? Então, se existe um incêndio florestal, alguém causou esse incêndio florestal. No Pantanal, no ano passado, do ano de 2020,
nós tivemos uma grande, vocês viram, repercussão nacional, repercussão internacional do Pantanal pegando fogo, né? Foram inúmeros focos de incêndio. Esse ano de 2020, nós já tivemos menos focos de incêndio, cerca ali de 30%, 40% menos do que o ano passado. Esses focos de incêndio, eles são acelerados pela quantidade de biomassa que está disponível no solo. Ou seja, toda aquela fotinha que a gente mostrou anteriormente, que você tinha a parte mais seca ali, né, elas são combustíveis para qualquer fagulha de fogo que venha aparecer na região. Então, rapidamente, esse fogo ele se expande pelo Pantanal, né, fazendo a queimada em várias áreas, né? E é claro, quando você fala de chuva, você fala de queimada, né? Claro, são eventos extremos, são eventos que não é para acontecer com tanta intensidade no Pantanal, né? Mas aí ele vem acontecendo cada vez mais rotineiramente. Essa fotografia foi tirada agora, no domingo, né? A gente vê aqui, ó, olha o que a gente vê nessa fotografia. A gente vê uma parte de queimada, né? Essa parte azulzinha aqui, isso aqui é fruto de fumaça, e nós vemos aqui mais acima uma nuvem realmente que era para estar que era para existir normalmente. Só que o que a gente está percebendo aqui? A nuvem de chuva, ou a nuvem normal que era para a gente ver, ela fica numa região maior, mais alta do que a fumaça, certo? E isso vai impedindo também a formação de chuva na nossa região. Então, veja quantas atrocidades nós, como seres humanos, estamos fazendo, modificando o ambiente, modificando a dinâmica das águas do Pantanal e causando um efeito bastante drástico no solo pantaneiro, principalmente. Quando a gente faz esse tipo de queimadas, né, seja ela porque o pessoal chama de limpeza de pastagens e tudo mais, a gente tá fazendo uma transformação na qualidade do solo que tem ali. Tá? Olha só como fica um solo posteriormente após a queimada. Isso depende muito, inclusive. Aqui nós temos uma região de pastagem. Quando você tem uma região de floresta, a queimada é diferente. Porque muitas vezes a queimada ela passa rapidamente. Então ela não atinge as camadas mais infiltrantes do solo, camadas mais profundas do solo. Ela passa mais superficial. Quando você tem uma grande quantidade de biomassa naquele solo, o fogo ele infiltra nas camadas mais superficiais, né? Desculpa, mais subsuperficiais, e vão então se alastrando muitas vezes por baixo do solo. Tá bom? É um momento em que é super difícil da gente controlar essas queimadas dentro do Pantanal. Tá? E aí eu pergunto para vocês o seguinte: o que é que acontece com o solo? Que tipo de efeito nós temos no solo em virtude dessas queimadas que nós estamos causando nesse ambiente? Primeiro, a gente tem que entender um pouquinho sobre a composição do solo. Como o solo é composto? O solo é composto, né, por 45%, principalmente, de minerais. Nós temos 25% de ar e também 25% de água. E nós temos 5% de matéria orgânica. Matéria orgânica, como eu disse para vocês anteriormente, é aquela parte da matéria que fica depositada no solo e que vai ser, então, decomposta pelas bactérias. Então, o que eu estou interessado aqui agora é nesses 5% de composição do solo, porque é ele que é o responsável pela respiração, né? Pela presença de vários organismos que, através do seu metabolismo, ou respiração, por exemplo, vão liberar alguns gases onde eu vou saber qual é a qualidade daquele solo. Tá? A gente tem que saber o seguinte, né, que dentro de um solo, né, a gente vai encontrar vários micro-organismos, como eu disse para vocês, e dentre os mais frequentes, a gente tem ali os fungos, né, em que a gente vai encontrar mais ou menos 1.500 quilogramas por hectare de solo. Né? Falando de bactérias, principalmente, e de actinomicetos ou actinobactérias, a gente vai encontrar mais ou menos 500 quilogramas por hectare de cada um. 500 quilogramas de bactérias por hectare de solo.
500 quilogramas de actinomiceto por hectare de solo, 1.500 quilogramas de fungos por hectare de solo. São aqueles organismos que a gente não vê aqui no Pantanal. A gente vê peixe, a gente vê onça, a gente vê as plantinhas florindo, mas muitas vezes a gente esquece o que é que tem no solo, que são extremamente importantes para todos os processos metabólicos, biogeoquímicos que ocorrem nessa região. Tá? A gente fala assim de hectares, às vezes a gente não sabe muito bem, né? Consegue entender o quanto é um hectare e tudo mais. Vou falar um pouquinho aqui para vocês, né? Minimizando essa escala. Nós temos mais ou menos 106 organismos de bactérias, 106 bactérias por grama de solo. Aqui nós temos mais ou menos aqui umas 150 gramas de solo na mão dessa pessoa, né? Então, 150 vezes 6, você vai encontrar quantos organismos de bactérias você teria somente na mão dessa pessoa aqui. E nós temos mais ou menos 110 organismos ali de actinomicetos e um pouco mais relativo à quantidade de fungos também, tá? Bom, e o que essas bactérias, o que esses micro-organismos estão fazendo aqui no solo? Qual é o processo metabólico dele? Para que eu estou interessado em estudar esses organismos aqui no Pantanal? Né? Primeiro eu tenho que saber quais são. Depois eu tenho que saber quanto de matéria orgânica está disponível no solo para saber como é o processo metabólico deles. Então, olha só, vocês todos sabem, né? Nós temos aqui uma molécula de glicose, né? Ela junta com o oxigênio, né? Quando você tem uma molécula de glicose e você tem oxigênio na parada, as bactérias vão metabolizar essa glicose, e o que elas vão liberar? Elas vão liberar principalmente o CO2 e a água. E é pelo CO2 que eu sei a qualidade do solo. Se existe respiração no solo naquele ambiente ou não. Então, olha só demonstrando esquematicamente para vocês, mais ou menos, nós temos aqui uma plantinha bonita, linda, 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 florescendo aqui no Pantanal, né? E nas raízes, principalmente, atachadas a essas raízes, ou simplesmente na superfície do solo, ou nas camadas mais inferiores do solo, nós temos uma grande quantidade de micro-organismos, como já foi mostrado para vocês anteriormente. Esses micro-organismos são divididos em vários grupos. Entre eles, nós temos os fungos, temos as bactérias, temos actinomicetos e tudo mais que a gente já mostrou. Então, eles fazendo o papel metabólico, que é aquele de ciclagem de nutrientes, onde você tem uma matéria orgânica com grande quantidade de carbono, eles vão utilizar aquele carbono para metabolizar as suas substâncias, vão utilizar aquele nitrogênio que está disponível no solo, vão utilizar os elementos químicos que estão ali no solo, vão metabolizar e daquilo ali vai sair a sua excreta, né? Vai sair a sua excreta. E uma dessas excretas é o CO2, que é o gás dióxido de carbono, que tanto vocês ouvem falar por aí, que é um dos causadores do aquecimento global e tudo mais, mas sem o CO2, nós também não temos esse escudo que protege a Terra, né? Nós não podemos eliminar mais CO2 do que a natureza já elimina. A natureza produz CO2 por si só, né? E nós temos que fazer esse balanço, temos que entender sobre o balanço, né? E essas bactérias são aqueles agentes transformadores ecossistêmicos que produzem ou que liberam, através da sua excreta, da sua excreção, uma certa quantidade de CO2, tá? Só que aí o que acontece? Aí vem o fogo. Aí vem o fogo, o que é que acontece? Queima tudo. Queima a planta, queima a raiz, queima o solo, né? E aqueles organismos que estavam ali antes, onde é que eles estão? O que aconteceu com eles? Essa é uma pergunta que eu faço para vocês. Se vocês quiserem ajudar a resolver, por favor, venham ao laboratório para a gente trabalhar junto, para a gente tentar resolver, porque a gente está montando um grupo bastante grande para tentar compreender melhor sobre esses micro-organismos que estão no solo e como eles atuam, qual a resposta que eles dão sobre qualidade do solo aqui, tá? Para entender isso aí, nesse grupo que a gente está formando, a gente tem aqui, né, alguns aparelhos que a gente utiliza para medir essa qualidade do solo. A gente tem aqui uma câmara de análise de CO2 do solo exposto e da água. Então, o que a gente tem feito é colocado essa câmara
muitas vezes na cabeça dos outros, né, usando errado, né? Isso é uma brincadeira que um pescador amigo nosso fez também, auxiliando a gente em campo, né, utilizando aí a câmara como protetor solar, né? Mas o correto é a gente utilizar ela no solo exposto para a gente saber quanto de CO2 está saindo dali. Porque dependendo da quantidade de CO2 que sai desse solo, eu consigo falar sobre a qualidade dele. Eu consigo falar sobre a respiração ecossistêmica que está acontecendo no solo, por causa do metabolismo microbiano que ele tem. Então, eu estou comparando o solo natural, ou seja, aquele que não foi queimado, com aquele solo que foi queimado. E a gente compara isso para saber quanto de respiração existe. Se existe menos respiração, significa que existe menos bactérias, existem menos micro-organismos ali presentes no solo. Tá? E foi isso, basicamente, que a gente encontrou nos nossos resultados bastante iniciais. O que a gente tem que ver nesse gráfico aqui é o seguinte, nós temos o eixo Y, né, que mostra aqui a quantidade de CO2 emitida em miligrama por metro quadrado por dia, e nós temos aqui no eixo X 2 tratamentos. O solo natural, que é aquele que não foi queimado, e nós temos aqui o solo queimado. Então, a gente tem que ver o seguinte, quanto mais alta é essa barra, significa que mais CO2 foi enviado para a atmosfera ou foi produzido, né? Quanto menor é essa barra, menor é a quantidade de CO2 que foi, então, liberado para a atmosfera. Foi o que nós vimos aqui em relação ao solo natural e solo queimado. A gente tem que prestar atenção principalmente nessa linha aqui, que a gente chama ela de mediana. Essa linha mediana, ela está mais alta do que essa linha aqui, certo? Então, significa que no solo natural, nós temos aí 1,5, quase 2 vezes mais CO2 sendo liberado para a atmosfera por causa de em um solo natural, do que em relação ao solo queimado. Significa que um solo natural está fazendo o seu processo biogeoquímico ali, o seu metabolismo microbiano está ocorrendo normalmente. Quando você passa a queimada, isso diminui 30%. Nós temos 30% a menos de atividade metabólica em um solo queimado do que quando a gente compara com o solo natural. Tá? O solo empobrece e a restauração é muito mais demorada. Então, é isso que a gente vê. Quando você tem menos bactérias ou então menos resposta das bactérias, não é questão de ser menos bactérias, mas de ser menos resposta metabólica das bactérias, a gente vê que a qualidade do solo é menor. Então, ele está empobrecido. Significa que a recuperação dessa área vai ser muito mais demorada. Tá? É o que a gente vê aqui, principalmente. A gente via os tucuns, né? Isso aqui é uma planta, a gente chama de tucum, quando você tem um conjunto desse aqui, você tem o tucunzeiro, né? Eles aqui dando os frutos nas beiras, nas margens dos rios, né? E depois, quando o fogo passa, nós temos isso aqui. Nós não temos mais o tucum. E quando é que ele vai se recompor novamente? Tudo isso depende da qualidade do solo. E olha só, isso demora. Essa foto ela foi retirada recentemente, da queimada do ano passado. A gente vê por aqui que a gente tem as principais, as gramíneas, os arbustos, eles começam sim a se recuperar. Mas a maioria das árvores, elas vão demorar muito tempo para se recuperar. Né? Não só por causa da fauna microbiana, mas também, ou da parte microbiana, mas também por causa de outros processos que vêm além dessa apresentação, né? Bom, e aí eu deixo para vocês uma pergunta. Que tipo de micro-organismos estão escritos no Pantanal? No solo pantaneiro? Que tipo de micro-organismos estão escritos no solo pantaneiro? Opa, teve um errinho aqui. E ainda pergunto para vocês o seguinte, que tipo de Pantanal eu quero? Essas ações antrópicas que vêm acontecendo no Pantanal, ela é ocasionada por causa de atividades humanas. Né? E a gente tem que ser consciente de que essas atividades elas têm que reduzir, porque senão não tem condições da gente continuar com o Pantanal do modo como ele está. Tá bom? Ele vai ser transformado, e que tipo de Pantanal eu quero ou eu vou conhecer, eu ainda não sei. Eu queria agradecer demais a solicitação de apresentação pelo Genomic Day, em nome do
do Alberto, né? E eu queria agradecer demais essa gurizada que vem aqui trabalhando com a gente no Laboratório de Ictiologia do Pantanal Norte, da Universidade do Estado do Mato Grosso. Nós temos aqui o Cleverson, mais conhecido como Bolachinha, nós temos a Rafaele, nós temos a Luísa, temos a Heloísa, temos a Mariana, temos a Josi, temos o Marcos Alexandre, a Josi aqui de novo, e temos aqui o Wesley. E, em especial, nós temos a professora Beatriz. Então, é o grupo que a gente tem formado aqui no laboratório para que a gente estude, principalmente, esses gases sendo emitidos do solo para a atmosfera. Nós temos várias outras vertentes, entre elas uma em que o professor Wilkinson Lopes Lázaro, mais popularmente conhecido como Kiwi, vai apresentar para vocês na próxima fala. Valeu aí, Xosmano, muito obrigado pela colaboração no projeto, né? Muito obrigado também pela paciência em assistir essa palestra, e eu queria aqui fazer um convite para vocês. Se já fizeram inscrição no 6º SEMABio da Universidade do Estado do Mato Grosso, esse ano vamos falar sobre queimadas, então entre em contato com a gente para se inscrever no 16º SEMABio da UNEMAT. Muito obrigado pela participação, tamo junto aí, gurizada.